Prazer, meu nome é Cleito, para quem não me conhece. Eu sou o criador da página Foco Radiologia lá no Instagram, essa aqui, e aqui no canal também no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal e que quase ninguém comenta, que são sobre os meios de contraste aí dentro da radiologia, quais os tipos que existem, quais são utilizados em radiologia e as suas características. Para você que não me segue, inscreve aqui no canal, que toda vez que eu publicar um vídeo, você vai ser notificado e não vai ficar por fora dos assuntos que eu venho falando aqui sobre radiologia. E não me deixe de seguir não lá na página do Instagram, a página Foco Radiologia. Segue lá, agentes de contraste, né, ou meio de contrastes, ele tem elemento de alto número atômico, faz com que a radiação seja atenuada, seja absorvida. Então, já que os meios de contrastes eles possuem essa propriedade, aí dentro do campo da radiologia, nós podemos utilizar para evidenciar numa radiografia aquela parte ali que em radiografia comum, sem contrastes, ela não ia aparecer. Então a gente acaba colocando, administrando um contraste naquela região, naquele órgão, para a gente poder estudar aquela parte ali que não ia aparecer numa radiografia comum. A gente pode obter duas vantagens utilizando meios de contrastes que têm alto número atômico. A gente pode evidenciar imagens radiopacas, porque o meio de contraste ele faz com que a imagem fique branca lá na radiografia. E também ele também tem uma propriedade muito legal, que aquela região, aquele órgão que se tiver a presença de alguma patologia, o meio de contraste ele vai aderir àquela parte que está comprometida, né? Uma patologia, se existir ali naquela região, onde ele entrou em contato, ele acaba evidenciando, acusando que ali tem uma patologia. Então, se você vê muita concentração de contraste naquela região ali, na imagem radiográfica, ali acusa que existe sim uma patologia. Então, aí a gente pode estar utilizando esses dois benefícios do meio de contraste em radiografia. Após explicar a vocês aí a característica, né, do meio de contraste dentro da radiologia, vou falar para vocês que dentro da radiologia utilizamos três meios de contrastes: os iodados e os não iodados. O iodado é o meio de contraste que tem em sua composição o elemento iodo ou iodeto. Já os não iodados são os que não contêm iodo na sua composição, que é o sulfato de bário e o gadolínio. O gadolínio, ele especificamente é utilizado em exames de ressonância magnética. Já o sulfato de bário e o iodo, eles são usados dentro do radiodiagnóstico, né, na radiologia convencional. As características de cada um deles. Vamos falar sobre o meio de contraste iodo, né, o iodado. Então, ele pode ser dividido em iodo iônico e iodo não iônico. O iodo iônico, ele em sua composição, ele tem um sal aí que quando em solução, ele gera cátion e ânion quando diluído em água. E quando gera essa desassociação desses elementos, dessas moléculas aí, né, de cátion e ânion, acaba aumentando a concentração de sal desse agente na corrente sanguínea e aumentando a sua osmolaridade. Então, quando se aumenta a osmolaridade, aumenta a probabilidade de reações adversas aos meios de contraste em relação ao paciente. E também tem os iodados não iônicos, que são os que, quando você dilui ele em água, ele acaba não realizando essa dissociação, né, dos elementos do cátion e do ânion e acaba não aumentando a sua osmolaridade. Então, existem esses dois tipos de meios de contraste iodados, os iônicos e os não iônicos. As clínicas atualmente utilizam o meio de contraste iônico, os que causam mais reações adversas ao paciente por conta do seu custo-benefício, sendo que os meios de contraste não iônico têm um custo elevado. Então, a clínica prefere administrar medicações antes de administrar o meio de contraste no paciente para diminuir ou não acontecer essa reação aí aos meios de contrastes iônicos e iodados. Eu falei da osmolaridade desses meios de contrastes iodados. Então, a osmolaridade ela sinaliza a concentração de sal de milimoles por litro de massa aí no corpo. Então, quando essa concentração de sal no agente de contraste iodado for maior que 300 milimoles, ele acaba sendo um agente de contraste hipertônico. Agora, quando está na faixa de 300 milimoles,
ele acaba sendo um meio de contraste isotônico. Agora, quando está abaixo de 300 milimoles, ele acaba sendo um meio de contraste hipotônico. Então, quando o meio de contraste está com uma osmolaridade a nível de hipertônico, ele acaba sendo um iodado iônico. Quando ele está com 300 ou menos, um isotônico ou hipotônico aí, né, na sua concentração de sal, ele acaba sendo considerado um meio de contraste iodado não iônico. Composição aí, né, dos meios de contraste iodados, nós podemos classificar eles como hidrossolúveis, que são os meios de contraste que são diluídos em água, ou os meios de contrastes lipossolúveis, que são os meios de contrastes iodados que são diluídos em gordura ou líquor. O sulfato de bário é outro meio de contraste utilizado também na radiologia. Assim como o contraste iodado, o sulfato de bário ele é considerado um de contraste radioopaco ou positivo. Então, o iodo e o sulfato de bário eles são considerados meios de contraste radioopacos, aqueles que absorvem muita radiação. É considerado insolúvel. Lembra quando eu falei que o iodo ele pode ser hidrossolúvel ou lipossolúvel? Então, o sulfato de bário ele é insolúvel. O organismo não consegue absorver ele é inerte. Então, ele é insolúvel e é inerte. Ele não é absorvido pelo organismo. E quando em solução, quando a gente mistura ele em água, ele fica uma suspensão coloidal. Ele não é considerado uma solução coloidal. Ele é considerado uma suspensão coloidal quando misturado em água. Então, a gente falar sobre o sulfato de bário, ele é utilizado para fazer a análise do TGI, que é o trato gastrointestinal. É, exames de deglutição, o esôfago, o estômago, duodeno, jejum. Então, nós utilizamos o sulfato de bário. Uma contraindicação sobre o sulfato de bário aí é quando o paciente for fazer uma operação depois do procedimento de radiologia com meio de contraste. Então, quando o paciente for fazer uma operação depois do exame de meio de contraste, não é aconselhável usar o meio de contraste bário nesse procedimento aí antes da operação. É aconselhável usar o iodo hidrossolúvel. Outra coisa também é quando o paciente tiver suspeita de uma ruptão peritoneal, na região peritoneal, não se utiliza o sulfato de bário, porque ele pode extravasar para essa região e levar o paciente a óbito. Muito importante que nós devemos saber sobre o sulfato de bário é que ele não deve ser administrado na corrente sanguínea, nunca. O sulfato de bário é que ele pode ser empregado numa técnica chamada duplo contraste, que é a técnica empregada nos exames de enema baritado e enema opaco, que é o quê? É o sulfato de bário, ele é ingerido juntamente com o ar ambiente, que é feito, né, ali durante o exame, ou o ar feito através do dióxido de carbono, que são pequenos cristais de citrato de cálcio ou citrato de magnésio que são ingeridos junto com o bário. Então, quando ele chega lá no estômago, ali no duodeno, no jejum, no ilho, ele começa a produzir gás, bolhas de gás. Isso faz com que, junto com o bário, ele comece a fixar nas paredes, né, do órgão ali e começa a demarcar. Então, quando a gente bate uma radiografia, aparece o contorno do sulfato de bário colado nas paredes dos órgãos, assim, devido à pressão que o ar gerou lá dentro. Então, é uma técnica bem aí utilizada nos procedimentos de enema opaco ou baritado. Técnica de duplo contraste, onde o bário ele é considerado radiopaco, né, ou positivo, e o ar ele é considerado radiotransparente ou contraste negativo nesse procedimento. Agora, do último, né, que é o gadolínio, que é o agente de contraste utilizado aí na ressonância magnética. Na verdade, o meio de contraste não é o gadolínio propriamente dito, porque o gadolínio ele é um agente tóxico para o corpo humano. Então, eles pegaram os quelantes do gadolínio, que é o quelanto dos íons paramagnéticos do gadolínio, e produziram um meio de contraste paramagnético para poder ser administrado no paciente em ressonância magnética, porque eles observaram que o gadolínio, né, por ser da categoria dos lantanídeos, né, dos metais,
ele reagia, ele gerava uma imagem de alta resolução no exame de ressonância magnética. Então eles extraíram esses quelantes, né, que são os quelatos de íons paramagnéticos do gadolínio, e produziram o meio de contraste gadolínio. Beleza, galera? É bem básico, é isso aí, espero ter ajudado todos vocês aí. E isso aí, aqui chegamos ao fim de mais um vídeo, hoje explicando para vocês aí um pouco dos meios de contraste utilizados dentro do radiodiagnóstico. Espero ter tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, pode escrever aqui no comments que eu tiro a dúvida de vocês, se eu conseguir, né? É claro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui, né? De compartilhar para os seus amigos aí e me seguir lá também no Instagram, página Foco Radiologia. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Até a próxima.